Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrado de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estruturas bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Os elementos da narrativa. Fácil, simples e rápida de você decorar é com a sigla PENT. Então você pode pensar que os elementos da narrativa são PENT, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. A seguir, eu irei falar um pouco sobre cada um desses elementos da narrativa. Então, personagem. Personagem é qualquer ser que pratica ações em uma história. Pode ser humano, pode ser inanimado, pode ser um animal. Qualquer ser que pratica uma ação dentro de uma história é um personagem. E há basicamente 3 tipos de personagem numa história. O personagem principal, que a gente chama de protagonista, é aquele que aparece na maioria dos capítulos da história e desempenha o papel mais importante. O antagonista é aquele que atrapalha o protagonista na realização do seu objetivo. É o rival, é o vilão da história. O coadjuvante ou coadjuvante são todos aqueles personagens que possuem participação na história, mas que não aparecem o tempo todo. Eles estão lá na história para normalmente ajudar o protagonista ou ajudar o antagonista. Então, esses são os personagens. E aí vai uma perguntinha para você. Na história da Branca de Neve, quem é o personagem principal? Quem é o antagonista? Quem são os coadjuvantes nessa história? Se você olhar aí na capa da imagem que eu coloquei do DVD, você pode já matar a charada rapidinho. Vamos para o próximo elemento aí da narrativa. Espaço. Espaço é o lugar ou os lugares onde a narrativa ocorre. O lugar desempenha um papel importante na história, pois pode adiantar certas sensações. Imagine uma jovem moça perdida em um bosque escuro, frio, com mau cheiro. Em um lugar desses, o que poderá acontecer? Você acha que poderá acontecer algo bom ou ruim? Próximo elemento da narrativa, o narrador. O narrador pode ser primeira pessoa, quando o narrador é um personagem e por isso ele participa da história, ou terceira pessoa, quando o narrador não é um personagem, ele apenas conta a história, ele não está participando da história. Como saber também se um texto está em primeira ou terceira pessoa? Você vai reparar pelos pronomes. Se usar o pronome eu, o texto está na primeira pessoa. Se usar o pronome ele ou ela, o texto está em terceira pessoa. Ok, pessoal? Essa aí é a minha dica. Tempo na narrativa. Existem 2 tipos de tempo numa narrativa. O tempo pode ser cronológico, que ocorre quando a passagem de tempo segue a ordem do relógio. É marcado por algumas palavras, os advérbios de tempo. Ontem, uma semana depois, algum tempo depois, às 6 horas e etc. E também nós temos o tempo psicológico, que ocorre quando o personagem está pensando, imaginando, relembrando ou sonhando. É um tempo que não se pode contar no relógio, pois o que durou uma década num sonho pode ter passado no tempo cronológico em apenas uma noite. E o próximo aí é o enredo. O último elemento de uma narrativa, dos 5 elementos do PENT, é o enredo. O enredo é o esqueleto de uma narrativa, pois é ele que sustenta a narrativa. Estrutura da narrativa. O primeiro ponto é a apresentação, ou introdução, que é o contato com o personagem. Quem é ele, onde vive, onde a história se passa, em que época, os fatos. Por exemplo, são esses alguns que a gente consegue montar. O segundo ponto é a complicação ou o conflito, que é a parte em que a personagem descobre que precisa resolver esse conflito, ou seja, a ação, aquele acontecimento. Este é o momento em que você, como escritor, provoca a tensão no seu leitor. É onde você prende também a atenção dele na sua história. Vai fazer com que ele queira continuar lendo.
Veja aí a figura do Batman sobre um prédio. O que será que ele está imaginando? O terceiro ponto é o clímax ou o ápice, que é o momento da narrativa em que o personagem vai ter que lidar com o problema, com aquela situação ocorrida na história. Esse é um momento bacana, porque aqui você pode colocar, por exemplo, a situação em que ele tem uma mudança na vida dele, naquele acontecimento, onde ele adquire uma força que ele não tinha, uma ideia nova, uma nova habilidade. Olha aí o desenho, o Batman encontra duas freiras, mas está com uma bomba na mão. O que será que ele vai fazer com essa bomba? Qual atitude ele vai tomar? E o quarto ponto é o desfecho, que é a parte final da narrativa. E o desfecho, ele é bem bacana porque você tem uma liberdade de construção e ele se divide em duas partes. O desfecho fechado, que é onde o leitor entende que foi resolvido o conflito do personagem ou da história. Então, acabou ali. E o desfecho aberto, que é onde o leitor, no final da história, é surpreendido com um acontecimento, com um fato novo, e percebe que haverá uma continuidade. A gente vê muito isso frequentemente nos filmes ultimamente, né? Percebam aí, por exemplo, olha, o Robin o tempo todo ao lado do Batman e de repente quem aparece? A Batgirl. Acompanhe a história do Fernando e tente identificar os elementos e estrutura da narrativa. Eu odiava o Peixoto com todas as minhas forças. Ele logo percebendo me falou: Ô seu pirralho, você não vai muito comigo. Eu fiquei indignado, me chamar já de pirralho. Ainda mais na frente dela resolvi reagir. E o Peixoto ele próprio era metido elegante, sempre na última moda, paletó azul marinho e sapato cintilante. Chegou de noite a nossa casa com tamanha novidade, um automóvel bem bonito e o mais novo da cidade. Convidou a minha prima Cíntia para uma voltinha, mas não teve a educação de convidar a nossa família. Então me veio uma ideia para criar uma situação e tentar avacalhá-lo, essa era a intenção. Quando vejo o Hindenburgo, meu cachorro agachado, pronto para liderar o que tinha jantado. Ô Hindenburgo, não faça isso aqui não. Eu disse baixa em seu ouvido e ele entendeu a missão. Então, como um raio entrou no carro do Peixoto e no banco do motorista largou que era para o esgoto. E o Peixoto, quando sentou no seu carro perfumado, percebeu que o desastre já estava consumado. Chafurdado no assento, acelerou em disparada. Cheirou forte, mas minha prima agora estava liberada. Ela gritou: Foi você! Tenho certeza de que isso foi coisa sua, seu moleque! E se dirigiu aos meus pais. Foi ele sim! Ele não gosta do Peixoto, eu sei disso! Fiquei bem triste com essas palavras duras. Como eu podia ser chamado de moleque assim? E o meu amor por ela era tanto para mim. E ela foi pro quarto e eu não consegui dormir. De manhã eu encontrei em minha porta um envelope bem fechado, e de quem era eu já tinha adivinhado. Eu abri com um velho canivete, nunca vi coisa tão boa, estava escrito: Fernando, eu te amo, me perdoa. Não acreditei quando a encontrei. Disse bem baixinho em seu ouvido: eu também. Você também o quê? Eu também te amo. Então ela parou, me olhou e sorriu. E aquele foi o dia que a Cíntia então partiu. Depois que ela se foi, eu procurei o seu bilhete. Então eu percebi, tinha outro pedaço
pedacinho de papel, juntei as duas partes do bilhete e descobri. Fernando, eu te amolei ontem, não foi? Me perdoa te chamar de moleque.